É Daniele Gonçalves Pereira Marques. Eu cresci nessa região, eu morei muitos anos no Nova Aurora e eu passei muitas vezes aqui pela rua caminhando, era um lugar que fazia muito parte da minha vida cotidiana. Eu não cheguei a ser aluna e um fato interessante de eu não ter sido aluna, nem eu, nem os meus irmãos, foi que a minha mãe foi professora. E era super legal chegar aqui e as pessoas falarem assim, ah lá, a filha da professora Dulce, ela é brava. Então assim, eu era meio que intocada. Então era legal fazer parte e não ser aluna, né? Mas me sentir integrante daqui, fazer parte da comunidade. E era muito interessante saber que mesmo perto da minha casa, era um pouquinho longe, e que a gente tinha um trajeto longo para percorrer, alguns morros para a gente subir, para descer, mas era uma viagem muito interessante, porque era um lugar que eu podia vir tranquilamente caminhando, ir e vir com segurança, porque a gente nunca estava sozinho. Mas eu frequentava aqui todos os domingos com um grupo de jovens. Isso aconteceu ali na década de 90, início dos anos 2000. E foi muito importante frequentar esse espaço, que é um espaço escolar, mas que é muito forte para a comunidade. Então eu frequentei aqui fazendo alguns estudos bíblicos, né? O nosso grupo de jovens, ele é da Igreja Católica, ele era da Igreja Católica, ligado à Igreja São Paulo, que está aqui no bairro também. E ele foi crescendo, cada vez angariando mais jovens. Eu era uma das mais novas e foi aqui, nessa escola, no grupo de jovens, que eu tive a primeira experiência cênica. Foi aqui que eu entendi que eu gostava de estar no palco. Então foi aqui que os ensaios para cantar na missa aconteciam. Era aqui que a gente, toda Páscoa e todo Natal, montava o nosso espetáculo de forma completamente espontânea e com todas as dificuldades comuns de um grupo de jovens. E foi muito importante, inclusive, voltar aqui hoje e sentir todas as sensações que eu senti, que eu vivi nessas paredes que têm muita história. E esse grupo ele foi se tornando também, para além desse grupo cristão, mas uma comunidade que fazia um projeto social. Né? Então a gente vinha, a gente comia, a gente compartilhava as dificuldades, os medos, os anseios dessa coisa normal da juventude, ali da pré-adolescência ou da adolescência. E era muito legal, porque era um grupo que tinham pessoas de idades variadas. Eu comecei no grupo de jovens, eu tinha cerca de 11 anos e eu fiquei firme nele até os 16. Eu saí realmente quando eu precisei trabalhar, e eu trabalhava fim de semana, e aí domingo realmente era um dia que eu queria descansar. Eu lembro da primeira, porque eu estava muito ruim, não foi uma boa interpretação. Os nossos figurinos eram lençóis, a gente estava encenando, eu acredito que era uma passagem da morte e do renascimento de Jesus Cristo. E eu não lembro exatamente qual era o meu personagem, eu lembro que eu tinha uma fala e que era extremamente estressante chegar no ponto, na marcação e dar o texto. Eu lembro que eu falava o texto assim, muito rápido, falava baixinho e marcou muito, porque apesar de ter todo um estresse, de ter todo o nervosismo, foi a primeira vez que eu me apresentei para a minha família, para esse grupo de pessoas, de amigos, para os pais dos nossos amigos. E foi o primeiro lugar que eu tive em cena com a minha irmã, que não é atriz, que trilhou o caminho da educação, também sou arte educadora. E foi muito especial esse momento, porque a gente nunca mais contracenou junto. E foi muito especial, porque depois eu fui entender que aquilo ia fazer parte da minha vida, que eu ia conseguir desenvolver isso enquanto profissão, que eu já era comunicadora, mas tudo aconteceu de forma assim, não tem ninguém para fazer, vai lá, Dani. E eu era sempre essa pessoa que era chamada de última hora. Então eu era café com leite, né? Então com meus poucos quilos e a minha baixa estatura, foi muito importante fazer parte daquele elenco principal. Foi importante depois entender que, mesmo que eu tivesse uma fala só e que eu falasse com muita dificuldade, com medo, com vergonha, com volume de som super baixo, aquilo me transformou.
Então eu lembro muito, inclusive, da gente estar aqui nesse espaço e era carnaval, e aí tinha toda uma movimentação de carnaval com Cristo, e a gente fez um baile havaiano. E a gente tirou os bancos, as mesas, a gente colocou a nossa caixa de som, e a gente também montou um karaokê. E aquele pátio ali atrás, que dá vista para as montanhas, era o local que a gente se reunia todos os domingos. Então a gente se sentava em roda e a gente era estimulado a olhar para o céu, olhar o movimento das nuvens. Então as paredes, os bebedouros, né? Era muito gostoso beber água aqui, porque é uma aguinha geladinha, né? E eu acho que isso, ao passar do tempo, a gente perdeu um pouco. A gente perde um pouco disso quando termina a escola, né? Você vai trabalhar, ou você vai fazer faculdade e até o gosto da água daqui é diferente. E aqui foi também o lugar que eu tinha minhas paqueras, então eu vinha domingo muito animada para estar com os meus amigos, para estar em oração, para estar... Mas eu também tinha ali, será que se a gente for ali naquele cantinho ninguém vai ver? Então hoje, a hora que eu cheguei ali, me deu aquele frio na barriga, eu falei, nossa, é verdade, eu não lembrava disso, mas que faz parte do desenvolvimento de qualquer pessoa. Então, como chama chão de escola? Esse pátio. Esse pátio também tem muitas histórias de festas, de comemorações. Era um lugar que a gente se sentia extremamente acolhido. Era um lugar, inclusive, que os meus pais deixavam eu vir com tranquilidade, já que era um evento ligado à escola e também à igreja. E eu fiz amizades que eu carrego para a vida toda, né? 2 amigas minhas que eu fiz aqui são minhas madrinhas de casamento e eu sou madrinha de um dos filhos dela. Então, realmente, se a gente não tivesse essa conexão com esse lugar, nada disso seria possível. É um prédio antigo, está colocado no coração da cidade. É um espaço que ainda é periférico, é um espaço que ainda é marginalizado, mas que hoje recebe jovens e adultos e que as paredes foram todas pintadas, né? Na minha época, né? Isso é muito cringe, né? Mas na minha época a gente não tinha as artes que estão pintadas nessas histórias, nessas paredes. E isso também foi transformado com o tempo. Então, com certeza, quando a gente olha para esse pátio, que ele é parte, esse cimento queimado, que é a parte, esse cimento tradicional, eu lembro de tudo que a gente viveu aqui e eu sei o quanto isso é especial para mim, muito provavelmente para muitas e muitas pessoas que trabalharam, que lecionaram, que fizeram parte do grupo de jovens. Então, realmente olhar aqui, passar por esse portão, enxergar aqui desse lugar mais alto, topos das casas, é muito nostálgico para mim, né? Perceber que é um espaço que ainda é muito grande. Eu não estou falando de espaço físico, eu estou falando de outras coisas, porque por todas as pessoas que eu vi aqui, todo mundo me recebeu com um sorriso gigante e isso não mudou. Esse lugar me pertence. Quando eu fui convidada para vir aqui, eu fiquei pensando, meu Deus, eu não estudei aqui, eu não pensei em dar o meu depoimento, mas sim, eu me sinto pertencida. Isso é muito interessante porque, apesar de eu não ser exatamente do bairro e de não ter passado aqui segunda a sexta-feira no horário letivo, os meus domingos estavam sendo preenchidos com esse lugar. Então, sim, me sinto parte, me sinto pertencente, me sinto muito especial aqui e eu sei que esse lugar é um lugar especial também. Obrigada eu. Até suei,